Faleceu a cantora Preta Gil após uma longa e árdua batalha contra o câncer. Que Deus conforte a família, que Deus conforte aqueles que ficaram ao lado dela nesses momentos finais. E da Preta Gil, eu discordava de absolutamente tudo na esfera política e na esfera ideológica. Ainda assim, é curioso ver como essa existência aqui nos reúne em um único rebanho que vai passar pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas vicissitudes e tem como destino final, nesta existência e neste plano aqui, a morte e o sofrimento. Neste vale de lágrimas, não interessa se é amigo, se é companheiro, se é adversário, se é inimigo, todos passaremos pelas mesmas tribulações. É interessante ver, né, quando eu fiz 2 vídeos a respeito do Pirula, galera comentando, né, de uma maneira ríspida, de uma maneira a desejar mesmo o mal da outra pessoa. Toma cuidado, cara. Porque é isso mesmo que as trevas desejam de você. Inundar completamente o seu coração. Porque aí as trevas sempre vencem. É curioso notar que a Preta Gil, mesmo sendo uma pessoa que eu discordei absolutamente da posição política, da posição ideológica, fez a mim muito menos mal do que aqueles que se diziam meus amigos, companheiros, aqueles que eu emprestei inclusive o meu nome para pedir votos, para que chegassem em algum lugar, mas infinitamente. E diante do que aconteceu com a Preta Gil e o que acontecerá com todos nós, tá? Porque não ache que você vai escapar das tribulações dessa terra aqui. Eu queria trazer uma reflexão, né, de 2 livros do Viktor Frankl e um livro do John Owen. Tá? Quem foi o Viktor Frankl? São esses 2 livros, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido e O que Não Está Escrito nos Meus Livros. O Viktor Frankl, ele foi um psicoterapeuta contemporâneo do Freud e de Adler, que criou a logoterapia. A logoterapia é a busca de sentido quando nós sabemos que essa existência só nos dá uma única certeza: morte e sofrimento. O Viktor Frankl, durante o regime nazista, ele foi capturado, passou junto com a família por 4 campos de concentração, entre ele Auschwitz e Dachau. Tá? Perdeu toda a família, perdeu os pais, perdeu o irmão, perdeu a esposa. Tá? Durante o tempo que esteve lá, foi forçado à fome extrema, doenças, torturas psicológicas, e viu durante esse tempo, né, no campo de concentração com os judeus, muitos prisioneiros desistirem da vida. E percebeu que outros prisioneiros, como ele mesmo, encontraram forças, mesmo sem nenhuma esperança visível. Então é o seguinte, quem conseguia encontrar algum sentido, mesmo na dor, Viktor Frankl percebeu que tinha a propensão a sobreviver, a passar por tudo aquilo. Então esse sentido, o Viktor Frankl pensou no Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, que poderia ser amor por alguém, mesmo morto ou distante, porque o amor nos une através, né, do véu da morte, uma missão interior que a pessoa pode ter, uma decisão consciente de manter a dignidade mesmo quando tudo é tirado. Então Viktor Frankl, ele percebe o seguinte, que mesmo no inferno da desumanização, o ser humano ainda tem a liberdade interior, que é a liberdade de escolher sua atitude diante do sofrimento.
a liberdade de escolher a sua atitude diante do sofrimento. Semana passada mesmo eu falei, né? Acompanhei uma pessoa muito querida em sessões de radioterapia, tá? E foi curioso notar como a pessoa, mesmo em uma situação muito difícil, extremamente radiante, extremamente positiva, extremamente combatir, né? de combater mesmo. E eu, às vezes, reclamando das coisas, senti vergonha de mim mesmo. Isso, e falando do meu lado, eu só tenho a agradecer. Senti vergonha de mim mesmo. Em trechos do Viktor Frankl, esse livro é bastante interessante, tá? O que não está nos meus livros, memórias, a respeito daquilo que ele passou nesses campos de concentração. Eu quero ler alguns trechos juntos com vocês. O que importa, portanto, não é o sentido da vida em geral, mas sim o sentido específico da vida de uma pessoa em determinado momento. Preste atenção nisso. Formular a pergunta em termos abstratos é comparar-se a quem pergunta: qual é o melhor movimento de xadrez? Imagine alguém perguntando para você: qual que é o melhor movimento de xadrez? Isso não existe. Existe uma situação, existe um adversário que, dependendo dos movimentos dele, existe aí sim uma melhor posição. Mas qual é a melhor jogada? Obviamente isso depende da situação concreta e da personalidade do adversário. O mesmo aplica à existência humana. Não devemos perguntar qual o sentido, mas devemos compreender que é a vida que nos questiona diariamente, a cada hora. É a vida que questiona a você. Qual o sentido? A nossa resposta não deve consistir em meditação ou falação, mas em ação concreta de comportamento adequado. A vida significa, em última instância, assumir a responsabilidade de encontrar a resposta correta para os seus problemas e cumprir as tarefas que constantemente a vida coloca a cada indivíduo. Em um outro trecho, ele cita o seguinte: o amor é a meta mais elevada e a mais elevada que o homem pode almejar. É só o amor que consegue quebrar o véu da escuridão desta existência e nos apontar aquilo que a transcende. Compreendi como um homem, mesmo sem saúde, sem força física, pode alcançar a plenitude da vida se for capaz de contemplar, em amor, a imagem do ser querido. No sofrimento e na morte, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a sua atitude em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. Mesmo no sofrimento inevitável, o homem tem a capacidade de encontrar dignidade, sentido e transcendência. Alguns calvinistas podem discordar. Só que ainda os calvinistas devem compreender que é o Senhor que põe no coração o sentido de buscá-lo, de buscar o amor, que é uma fagulha daquilo que Deus tem a nos oferecer e que pode ser vivenciado já nessa terra. E ainda que você seja ateu, nem calvinista, nem absolutamente nada, ainda que você seja ateu, essa pequena fagulha de amor, de compaixão, daquilo que nos une, adversários, inimigos, amigos, companheiros, no mesmo rebanho que finda e tem como destino último nessa existência a morte, essa é a oportunidade de sentir, mesmo para uma pessoa que você discorda, mesmo para uma pessoa que você não gosta, saber
que você viverá as mesmas coisas e sentir compaixão.